À medida que o sol se ergue além da imponente silhueta do Monte Kilimanjaro, ilumina a vasta savana, revelando um espetáculo de vida e sobrevivência. Jua savana, mishua linaibuka kwenye upeo wa macho, kuamsha savana kwa amani. Simba na pundamilia wananamka kwa siku mpya inayoanza. Oh, Tanzania, nchi ya uhai, ambapo jua linaangaza na savana inapumua. Kila miale, kila asubuhi, leta matumaini na maisha mapya. A Tanzânia é um país de paisagens variadas, que vão desde as imponentes montanhas do Kilimanjaro até as vastas planícies do Serengeti. No oeste, o Lago Victoria, um dos maiores lagos de água doce do mundo, contrasta com as praias banhadas pelo Oceano Índico no leste. Esta diversidade geográfica e climática cria um habitat ideal para uma incrível variedade de vida selvagem. Com 5.895 metros de altura, o Kilimanjaro serve de papel de parede para a incrível fauna que vive no Arusha National Park. Aqui são encontrados alguns animais raramente vistos em outro lugar da Tanzânia, como o macaco colobus. O colobus preto e branco é facilmente reconhecível por sua pelagem contrastante. Seu corpo é predominantemente preto, com longas franjas brancas nos ombros, cauda e ao redor do rosto, criando um visual elegante e distinto. Os colobus possuem um estômago especializado para digerir folhas, que é uma adaptação essencial para sua dieta folívora. Eles passam a maior parte do tempo nas copas das árvores, movendo-se graciosamente entre os galhos. São muito sociais, vivendo em grupos que podem variar de 3 a 15 indivíduos, geralmente consistindo de um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. O serval é outro animal encontrado com frequência no parque. Este felino de médio porte é conhecido por suas longas pernas e orelhas grandes, características que o tornam um caçador excepcionalmente eficiente nas savanas e áreas de vegetação densa. Sua pelagem é dourada ou amarelada com manchas pretas, que variam em tamanho e padrão, proporcionando uma camuflagem eficaz em seu habitat natural. As orelhas do serval são grandes e redondas, dotadas de uma audição aguçada, que é crucial para detectar presas em meio à vegetação alta. Na Tanzânia, os servais são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo savanas, pastagens, áreas úmidas e florestas abertas.
Eles são particularmente abundantes em regiões como o Parque Nacional de Arusha e as áreas úmidas ao redor do Lago Vitória. O habitat ideal do serval é aquele que oferece cobertura suficiente para a caça, bem como uma abundância de água e presas. Este é o pangolim comum, também conhecido como pangolim de Temminck. É uma criatura fascinante que também pode ser visto no parque. Este animal noturno e solitário é conhecido por suas escamas únicas e comportamento defensivo distintivo. É facilmente reconhecível por seu corpo coberto de escamas queratinosas que fornecem proteção contra predadores, funcionando como uma armadura natural. Quando ameaçado, o pangolim se enrola em uma bola apertada, usando suas escamas afiadas para se proteger. Os pangolins estão entre os mamíferos mais traficados do mundo, devido à demanda por suas escamas e carne na medicina tradicional e gastronomia. Isso os coloca em risco significativo de extinção. Por este motivo, os parques e reservas da região e em toda a África são um ambiente relativamente seguro para estes animais. O turaco de Hartlaub é uma das aves mais vibrantes e fascinantes encontradas nas florestas montanhosas da África Oriental, incluindo as regiões do Monte Kilimanjaro. Esta ave é famosa por suas cores brilhantes, tornando-se um destaque nas observações de aves da fauna local. O turaco de Hartlaub é um verdadeiro emblema das florestas montanhosas da Tanzânia, exibindo uma transição dramática de paisagens, de florestas tropicais densas na base, passando por zonas de deserto alpino, até a gélida calota de gelo no seu cume. O Kilimanjaro é mais do que uma maravilha natural. É um símbolo espiritual e cultural, reverenciado como a montanha dos deuses. Lendas e mitos enaltecem a sua grandeza e poder, tornando-a uma parte vital do patrimônio cultural da região. A 150 quilômetros do Arusha, o Tarangire National Park é conhecido por sua paisagem diversificada, que inclui vastas planícies, áreas de pântano e as icônicas árvores baobás, que parecem ter saído de um conto de fadas. Este parque nacional, muitas vezes ofuscado por seus vizinhos mais famosos, como o Serengeti e o Ngorongoro, tem um charme todo especial e uma biodiversidade incrível que merece ser explorada. Para os observadores de aves, Tarangire é um verdadeiro paraíso. Com mais de 500 espécies registradas, proporciona oportunidades fantásticas de observação. Aqui podemos encontrar aves como o calau gigante, também conhecido como calau do sul. É uma das duas espécies de calau terrestre, ambas encontradas apenas na África.
A águia de ombros pretos, também conhecida como águia tawny, é uma ave de rapina majestosa e poderosa, encontrada em várias regiões da África, incluindo o Parque Nacional Tarangire, na Tanzânia. Esta águia é facilmente reconhecível por suas penas castanhas e pelos ombros escuros que lhe dão o nome. O abelharuco carmim, conhecido cientificamente como Merops nubicoides, é uma ave colorida e vibrante encontrada no parque. Esta espécie é facilmente reconhecida por sua plumagem de cores vivas, incluindo tons de vermelho carmim, azul e verde. Essas aves habitam áreas de savana, florestas abertas e margens de rios, onde são vistas frequentemente em grupos barulhentos e ativos. O abelharuco carmim é altamente sociável e, quando em grupo, cria um espetáculo visual e auditivo com seu comportamento animado e vocalizações distintas. O tartarim cinzento, conhecido cientificamente como Necrocyrtes monachus, é um abutre pequeno encontrado no parque. Este abutre é caracterizado por sua plumagem marrom escura a cinza e uma cabeça nua, que é adaptada para sua alimentação. Eles habitam áreas de savana e bosques abertos, onde desempenham um papel crucial como necrófagos, limpando o ambiente ao consumir carcaças de animais mortos. Outra ave que habita o parque em grande número é o avestruz. Embora bastante comum aos nossos olhos, elas não deixam de ser impressionantes. Estes avestruzes são imponentes, com machos adultos podendo atingir uma altura de até 2,70 metros e pesar cerca de 150 quilos. Suas penas são predominantemente pretas e brancas, enquanto as fêmeas e os jovens possuem uma plumagem mais acinzentada ou marrom. Possuem pernas longas e poderosas, adaptadas para corridas rápidas, alcançando velocidades de até 70 km por hora. Conhecidos por sua adaptabilidade a diferentes ambientes, incluindo savanas, florestas e áreas rochosas. Os babuínos vivem em grandes grupos sociais chamados tropas, que podem consistir de dezenas de indivíduos. Eles são diurnos e passam a maior parte do dia forrageando no chão, em busca de frutas, sementes, insetos e pequenos vertebrados. À noite, eles costumam se abrigar em árvores ou em áreas seguras para evitar predadores. Os visitantes do Parque Nacional de Tarangire frequentemente avistam tropas de babuínos ao longo dos cursos de água, onde esses animais se reúnem para beber e se refrescar. Sua presença vibrante e comportamento social complexo fazem dos babuínos uma das atrações fascinantes para quem visita o parque. Uma das curiosidades mais intrigantes dos leões do Parque Nacional de Tarangire é seu comportamento incomum de subir em árvores para descansar.
Este hábito, geralmente raro entre leões, é observado com frequência aqui. Acredita-se que os leões sobem em árvores principalmente para escapar dos insetos, como mosquitos e moscas tsetse, que são abundantes no solo. Além disso, a posição elevada oferece uma melhor ventilação e uma visão panorâmica do entorno, permitindo aos leões monitorar possíveis presas e ameaças. O Tarangire é um destino imperdível para qualquer visitante da Tanzânia. Sua beleza cênica, combinada com uma abundância de vida selvagem, faz deste parque um local mágico e inesquecível. A cratera de Ngorongoro, localizada no norte da Tanzânia, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. Conhecida como a Arca de Noé da África Oriental, ela abriga quase todas as espécies animais da região em um ecossistema que ainda não foi afetado pela intervenção humana. Designada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1979, a Reserva Natural de Ngorongoro é um vasto e intocado caldeirão que serve como um verdadeiro paraíso para a vida selvagem, oferecendo uma visão inigualável da biodiversidade africana. A cratera de Ngorongoro é o remanescente de um enorme vulcão que entrou em colapso há cerca de 2 a 3 milhões de anos. Com um diâmetro de aproximadamente 20 quilômetros e uma profundidade de 610 metros, ela é a maior caldeira vulcânica intacta do mundo, criando um ecossistema único e isolado. Neste oásis reside uma população de elefantes que é particularmente notável. Estes elefantes são conhecidos por incluírem alguns dos maiores e mais antigos machos da África, distinguíveis por suas impressionantes presas longas e curvas. Com mais de 50 anos, eles são verdadeiros ícones da majestade da vida selvagem africana e um testemunho vivo da biodiversidade e do ecossistema relativamente intocado da cratera. Além de seu tamanho e idade, os elefantes de Ngorongoro desempenham um papel crucial no ecossistema, ajudando a moldar a paisagem ao derrubar árvores e abrir caminhos que beneficiam outras espécies. Outro ilustre habitante da reserva é o rinoceronte negro. Eles são conhecidos por sua boca pontuda e preensil, adaptada para se alimentar de folhas e galhos. Apesar de seu nome, a cor da sua pele pode variar do marrom ao cinza. Eles podem atingir uma altura de até 1,80 m e pesar entre 800 e 1.400 quilos. Esses animais majestosos, com seus corpos robustos e chifres icônicos,
são símbolos da luta pela preservação da vida selvagem na África. Apesar das ameaças constantes da caça furtiva, a cratera oferece um refúgio relativamente seguro para esses rinocerontes, permitindo que os visitantes os vejam em seu habitat natural. Apreciando estas imagens, é impossível não sentir uma profunda gratidão pelo Jardim do Éden que é Ngorongoro. Esta cratera majestosa, com suas paisagens deslumbrantes e rica biodiversidade, nos oferece um vislumbre da vida selvagem em sua forma mais pura e intocada. Aqui, a natureza floresce em um espetáculo contínuo de vida e beleza, lembrando-nos da majestade do mundo natural e da importância de preservá-lo. O Lago Victoria, o maior lago da África e o segundo maior lago de água doce do mundo em área, é uma joia natural localizada na África Oriental, abrangendo 3 países: Tanzânia, Uganda e Quênia. Na Tanzânia, o lago cobre uma parte significativa da região norte e oeste, e é um recurso vital tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades humanas. O Lago Victoria possui uma área de aproximadamente 68.800 km². As regiões da Tanzânia que são banhadas pelo Lago Victoria incluem Mwanza, Mara e Kagera. Sendo um centro crucial para a pesca comercial, uma das principais fontes de sustento para as comunidades locais, e também contribui significativamente para a economia da Tanzânia através de exportações. No lago vive uma grande concentração de hipopótamos, que são altamente territoriais e agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados. Sua força e comportamento defensivo fazem deles um dos animais mais perigosos da região. Devido ao seu tamanho e força, os hipopótamos representam um perigo significativo para pequenas embarcações no Lago Victoria. Eles podem se tornar agressivos se uma embarcação se aproximar demais, muitas vezes atacando e virando os barcos. Esses encontros frequentemente resultam em ferimentos graves ou até fatais para os ocupantes. Outro habitante do lago é o crocodilo do Nilo. Eles são predadores oportunistas e também altamente territoriais, conhecidos por atacar qualquer coisa que entre em seu território, incluindo humanos e pequenas embarcações. Crocodilos frequentemente atacam barcos pequenos, especialmente quando estão à procura de alimento ou se sentem ameaçados. Esses ataques podem ser devastadores,
com os crocodilos usando suas mandíbulas poderosas para causar danos severos às embarcações e aos ocupantes. Embora representem um risco significativo para os humanos, tanto os hipopótamos quanto os crocodilos desempenham papéis cruciais no ecossistema do Lago Victoria. É essencial encontrar um equilíbrio que permita a coexistência segura entre as comunidades humanas e esses animais selvagens, promovendo a conservação e a segurança. Bem-vindos à ilha de Zanzibar, uma joia na costa da Tanzânia. Aqui, onde o Oceano Índico encontra a África, a natureza nos revela uma beleza e uma biodiversidade impressionante. Zanzibar é formada por duas grandes ilhas principais e várias menores. É um paraíso tropical, com uma geografia tão diversa quanto sua vida selvagem. Desde florestas tropicais até manguezais exuberantes, cada canto da ilha oferece um habitat único para inúmeras espécies. Zanzibar é um dos destinos turísticos mais populares da Tanzânia, atrai cerca de 500 a 600 mil turistas por ano. Muitos visitantes são atraídos pelas praias paradisíacas e pelo mergulho em seus recifes de corais, além da rica história e cultura da ilha. Nestas águas, é muito comum encontrar com golfinhos nariz de garrafa. Eles são extremamente sociais e costumam viver em grupos chamados de cardumes ou pod. Esses grupos podem variar de algumas dezenas a mais de 100 indivíduos. A estrutura social é complexa, com laços fortes entre os membros do grupo, especialmente entre mães e seus filhotes. Nas águas ao redor de Zanzibar, o tubarão galha-preta é frequentemente encontrado em áreas costeiras, recifes de corais e estuários. Eles são uma visão comum em águas rasas, especialmente em torno de recifes e manguezais, onde a comida é abundante. Embora muitas vezes caçem individualmente, esses tubarões podem ser vistos formando grupos quando há abundância de alimento, especialmente durante a caça de cardumes. Esse comportamento em grupo facilita a captura de grandes quantidades de presas. Os mergulhos aqui nos levam a um mundo vibrante e cheio de vida. Onde podemos avistar o famoso peixe-palhaço, facilmente reconhecido por suas cores brilhantes, geralmente uma combinação de laranja, branco e preto. Eles têm corpos ovais e nadadeiras arredondadas, com listras brancas distintas que atravessam o corpo. O peixe-palhaço tem uma relação simbiótica com as anêmonas do mar.
Enquanto o peixe-palhaço obtém proteção contra predadores ao viver entre os tentáculos da anêmona, ele também oferece benefícios à anêmona, como a remoção de parasitas e a circulação de água ao nadar. Entre os corais, avistamos um jovem exemplar de moreia gigante, uma espécie fascinante que pode alcançar impressionantes 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. Conhecida por sua pele lisa e ausência de escamas, a moreia gigante é um predador furtivo dos recifes, utilizando suas mandíbulas poderosas para capturar presas com precisão. Sua presença entre os corais é um sinal da rica biodiversidade marinha que esse ecossistema abriga. Voltando para a superfície, nos dirigimos para a Floresta Josani, em busca de um encontro com o cólobo vermelho. Esta é uma das espécies mais icônicas e raras de macacos encontrados na ilha de Zanzibar, especificamente na ilha principal, Unguja. Este primata é endêmico de Zanzibar, o que significa que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. O sistema digestivo do cólobo é incapaz de processar o açúcar, e por consumir urtigas e outras plantas tóxicas para os seres humanos, eles também são chamados de macacos venenosos. Além disso, ele ingere carvão vegetal, o que ajuda na digestão dos alimentos e na neutralização das toxinas em seu organismo. Eles são animais sociais que vivem em grupos que podem variar de 10 a 50 indivíduos. A estrutura social é matriarcal, com fêmeas desempenhando um papel central na coesão do grupo. Eles passam a maior parte do tempo nas copas das árvores, raramente descendo ao chão. O cólobo vermelho é uma grande atração para turistas que visitam Zanzibar, especialmente aqueles interessados em vida selvagem e ecoturismo. Guias locais levam os visitantes às florestas para observar esses macacos em seu habitat natural, promovendo a conscientização sobre a necessidade de sua conservação. As tartarugas gigantes de Zanzibar são uma das atrações mais fascinantes da ilha e estão intimamente associadas à ilha de Xangu, também conhecida como Ilha da Prisão, localizada a cerca de 6 quilômetros da cidade de Stone Town. Essas tartarugas são descendentes das tartarugas gigantes de Aldabra, uma espécie que é nativa das ilhas Aldabra, nas Seychelles. Elas foram introduzidas em Zanzibar no final do século XIX, quando o sultão de Zanzibar recebeu 4 tartarugas gigantes de Aldabra como presente das Seychelles. Desde então, a população cresceu. Atualmente, a ilha de Xangu abriga um santuário para essas tartarugas, onde vivem em um ambiente protegido. O santuário é dedicado à conservação da espécie, proporcionando um lar seguro para as tartarugas, enquanto permite que os visitantes as vejam de perto. Nos pântanos da ilha, próximos à costa, podemos encontrar milhares de caranguejos violinistas. Eles são conhecidos por suas características distintas, que os tornam uma parte importante do ecossistema marinho. Notavelmente dimórfico,
o que significa que os machos e as fêmeas apresentam diferenças marcantes em aparência. O macho é especialmente conhecido por uma de suas pinças, que é extremamente grande em comparação com a outra, enquanto a fêmea tem duas pinças de tamanho similar e muito menores. Os caranguejos violinistas são detritívoros, o que significa que se alimentam de material orgânico em decomposição. Eles usam suas pequenas pinças para recolher sedimentos ricos em nutrientes do solo, dos quais extraem partículas alimentares, como algas e pequenos organismos. Um dos comportamentos desses caranguejos é a dança, que os machos realizam para atrair as fêmeas. Eles agitam suas grandes pinças para cima e para baixo, como se estivessem tocando um violino, por isso recebem este nome. Nos despedimos de Zanzibar, sabendo que ela é muito mais do que um destino turístico. É um símbolo de como a natureza, quando respeitada e protegida, pode florescer em sua forma mais pura. Levamos conosco não apenas memórias de suas paisagens deslumbrantes, mas também uma renovada admiração por sua vida selvagem e pela dedicação de seus habitantes em proteger esse paraíso natural. Savannah, Serengeti, amani. Wana simba wanapigania maisha yao kuishi. Serengeti, Savannah, Serengeti, amani. Serengeti, um nome que ressoa com a batida do coração da natureza. Um lugar onde a vida se desenrola em seu estado mais puro e indomável. Uma terra de interações complexas e personagens fascinantes. Com aproximadamente 14.763 quilômetros quadrados, o Serengeti é o lar de uma vasta diversidade de espécies selvagens que vivem em uma busca constante por alimento e água. As girafas do Serengeti pertencem à subespécie conhecida como girafa Masai,
Esta subespécie é uma das várias que ocorrem na África e possui características únicas que as diferenciam das outras girafas. A mais notável é o padrão de manchas em sua pelagem. As manchas são irregulares, com formas mais angulares e bordas irregulares, diferentes das manchas arredondadas vistas em outras subespécies de girafas. As girafas Masai são algumas das girafas mais altas do mundo, com machos adultos podendo atingir até 5 a 6 metros de altura. Sua altura imponente lhes permite acessar folhagens que estão fora do alcance de outros herbívoros. Com sua pelagem dourada adornada por rosetas negras, o leopardo é um mestre da camuflagem, capaz de se misturar perfeitamente ao ambiente. Seja entre as sombras das árvores ou na vegetação seca da savana. Caçador versátil e solitário, capaz de abater uma grande variedade de presas, desde pequenos roedores até grandes antílopes. Ele utiliza a força e agilidade para capturar suas presas, muitas vezes arrastando-as para o alto das árvores para evitar a concorrência de outros predadores, como hienas e leões. O leopardo do Serengeti, com sua combinação de beleza, poder e mistério, é verdadeiramente um dos tesouros mais valiosos da savana africana. As hienas malhadas vivem em clãs complexos e altamente estruturados, liderados por uma fêmea alfa. Essa matriarca é a líder do grupo e desfruta de status elevado, incluindo acesso prioritário a alimentos e parceiros. As hienas são oportunistas e têm uma dieta variada, composta tanto por presas que caçam como por carniça que encontram. Elas são caçadoras habilidosas, capazes de abater presas grandes como gnus, mas também se alimentam de restos deixados por outros predadores. Essa versatilidade alimentar é uma das razões de seu sucesso no Serengeti. As hienas habitam uma variedade de ambientes, desde as planícies abertas até áreas mais rochosas. Elas utilizam tocas subterrâneas, muitas vezes escavadas por outros animais, para criar seus filhotes, que são cuidados de forma intensa pelas fêmeas do clã. O animal terrestre mais rápido do mundo é uma das criaturas mais emblemáticas e fascinantes do Serengeti. Este magnífico felino, com seu corpo esguio e adaptado para a velocidade, representa a perfeita combinação de força e agilidade, sendo uma figura central na rica tapeçaria da vida selvagem africana. O guepardo pode atingir velocidades impressionantes de até 110 km por hora em curtas distâncias, geralmente em sprints que não duram mais do que 20 a 30 segundos.
As fêmeas normalmente dão à luz de 2 a 5 filhotes após um período de gestação de cerca de 3 meses. Os filhotes nascem com uma pelagem espessa e acinzentada que ajuda a protegê-los dos predadores, camuflando-os no ambiente. A mãe cuida intensivamente dos filhotes, protegendo de predadores e lhes ensinando habilidades de caça à medida que crescem. Os leões do Serengeti são um dos símbolos mais poderosos da vida selvagem africana. Vivendo em grupos sociais chamados de manadas ou prides, esses felinos desempenham um papel crucial neste ecossistema, dominando as planícies com sua força e organização social única. Ao contrário de muitos outros felinos solitários, os leões são animais altamente sociais. Esses prides geralmente consistem de várias fêmeas aparentadas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. As fêmeas, que são as principais caçadoras, trabalham juntas para abater presas grandes, como zebras, gnus e búfalos, usando táticas coordenadas que demonstram uma inteligência coletiva notável. As leoas são extremamente protetoras de seus filhotes, que são criados em conjunto por várias fêmeas. Os filhotes aprendem as habilidades de sobrevivência desde cedo, observando e imitando os adultos, e sua taxa de sobrevivência está intimamente ligada à força e estabilidade da manada. O clima variável do Serengeti, incluindo períodos de seca, pode afetar a disponibilidade de presas, desafiando a capacidade das manadas de sobreviver e prosperar. Essas mudanças obrigam os leões a se adaptarem constantemente, mudando seus padrões de caça e até mesmo a geografia de seus territórios. Mas este fenômeno não ocorre somente com os leões. Imagine milhões de criaturas em movimento. Uma maré incessante de vida que percorre as vastas planícies da África. Esse é o espetáculo da grande migração dos gnus, um dos eventos mais extraordinários do reino animal. De dezembro a março, na região sul do Serengeti, as fêmeas começam a parir. E a savana se enche de vida. É uma época de abundância, mas também de vulnerabilidade, já que os predadores ficam atentos às presas fáceis. De abril a junho, com o fim das chuvas na região,
os gnus começam a se deslocar para o norte, em direção às pastagens mais verdes. As planícies centrais do Serengeti se tornam o palco dessa grande movimentação, onde os gnus, acompanhados por zebras e gazelas, formam colunas intermináveis de animais em marcha. Este deslocamento anual e circular é a maior migração de mamíferos do mundo, superando até mesmo a impressionante migração dos morcegos na Zâmbia. Seguindo o rastro das chuvas em busca de pastagens mais verdes, esses herbívoros criam um verdadeiro espetáculo da natureza. De julho a outubro, após percorrerem cerca de 900 quilômetros, os gnus enfrentam a fase mais dramática da migração. O momento culminante acontece quando precisam atravessar o rio Mara, um desafio mortal, pois suas águas são infestadas de crocodilos do Nilo. Muitos não sobrevivem a essa árdua jornada. É o preço a ser pago para que o ciclo da vida se renove e continue a fluir por essas vastas terras. Aqueles que conseguem alcançar o outro lado encontram as ricas pastagens do Masai Mara, no Quênia, onde poderão prosperar. Neste refúgio de abundância, ocorre o período de acasalamento, marcado pela fartura de alimento e a continuação da espécie. Este fenômeno é um testemunho da força da natureza e da resiliência das espécies que, ano após ano, fazem essa jornada épica. É um lembrete poderoso de como o Serengeti é um ecossistema incrivelmente interconectado, onde cada ser vivo desempenha um papel crucial. Ao longo desta jornada, testemunhamos a majestade da vida selvagem em sua forma mais pura. As girafas elevando-se como sentinelas, os gnus em sua migração épica, os leões governando as vastas planícies. Mas a Tanzânia é muito mais do que o Serengeti. Este país é um mosaico de culturas, paisagens e ecossistemas que se entrelaçam para formar um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta. Zanzibar, a joia do Oceano Índico, com suas praias imaculadas e rica história, convida-nos a mergulhar em suas águas cristalinas e a explorar seus recifes vibrantes. Esta ilha não é apenas um paraíso tropical, mas um reflexo da riqueza cultural e natural da Tanzânia. No coração dessa biodiversidade, encontra-se um povo que vive em harmonia com a terra, carregando consigo tradições e conhecimentos ancestrais que ensinam o respeito e a reverência pela natureza. Assim, convidamos todos a verem além dos horizontes do Serengeti, a se apaixonarem por cada detalhe deste país incrível e a se unirem a nós na missão de preservar este legado natural e cultural.